Olá, alunos! Vamos continuar agora nossa aula da semana 12. Nós vamos ler a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Vamos lá, então? Você sabia? Em 10 de dezembro de 1948, foi aprovado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento serviu de base para leis em muitos países no mundo. E em 20 de novembro de 1959, a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Esse documento orienta os países ao redor do mundo sobre os direitos das crianças até hoje. Em 1946, 13 anos antes da Declaração dos Direitos das Crianças, foi criada a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Então vamos à leitura? Declaração Universal dos Direitos das Crianças, Unicef, 20 de novembro de 1959. As crianças têm direitos. Direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Princípio primeiro. A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Estes direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Princípio segundo. A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança. Direito a um nome e a uma nacionalidade. Princípio terceiro. A criança tem direito desde o seu nascimento a um nome e a uma nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe. Princípio quarto. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para esta finalidade, deverão ser proporcionados tanto a ela quanto à mãe cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré- e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Princípio quinto. A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre de algum impedimento social deve receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais que requeira o seu caso particular. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Princípio sexto. A criança necessita de amor e compreensão para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua personalidade. Sempre que possível, deverá crescer com o amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um ambiente de afeto e segurança moral e material. Salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado e daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. Convém que se concedam subsídios governamentais ou de outra espécie para a manutenção dos filhos de famílias numerosas. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil.
Princípio 7º. A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral, chegando a ser um membro útil à sociedade. O interesse superior da criança deverá ser o interesse diretor daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e orientação. Tal responsabilidade incumbe, em primeira instância, a seus pais. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. Direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes. Princípio 8º. A criança deve, em todas as circunstâncias, figurar entre os primeiros a receber proteção e auxílio. Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Princípio 9º. A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não será objeto de nenhum tipo de tráfico. Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em caso algum, será permitido que a criança dedique-se ou a ela se imponha qualquer ocupação ou emprego que possa prejudicar a sua saúde ou sua educação, ou impedir seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Princípio 10º. A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra índole. Deve ser educada dentro de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universais, e com plena consciência de que deve consagrar suas energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes. Agora, vamos refletir um pouco. As perguntas que serão feitas a seguir não precisam ser copiadas ou anotadas no caderno, certo? São perguntas para você refletir, pensar na resposta. Se estiver assistindo a videoaula com outra pessoa, converse, troque ideias sobre o que vamos perguntar. Você acha que todos esses direitos são respeitados no Brasil? Quais que você acha que são respeitados e quais que não são respeitados? Pode-se dizer que todas as crianças têm alimentação, moradia e assistência médica? Todas as crianças no mundo? E aquelas que moram nos países pobres da África? E aqui no Brasil, todas as crianças têm? E aquelas que moram na rua? Você percebeu que há direitos que dependem do governo, outros direitos dependem da família e tem outros ainda que dependem da sociedade. Depois reveja com calma o vídeo e durante a leitura perceba quais dependem do governo, quais dependem da família e quais dependem da sociedade no geral. O princípio 5º trata do direito das crianças com deficiência. Você acha que essas crianças têm seus direitos garantidos? Elas estão recebendo educação? Elas estão na escola? Como você vê essa criança com deficiência? Já pensou nisso? Na pasta Aprenda Mais, você vai encontrar vídeos e PDF, arquivos em PDF, que tem mais informação. Acesse lá e aprenda mais.